Senhor, nosso Deus, nosso bom e amado Salvador. Agradecemos pela noite que tivemos. Alguns conseguiram descansar, outros suportaram a pressão da era, a desordem da era, suportaram as afrontas do inimigo, outros com lutas em seu interior, mas estamos de pé. Uns por água, outro pelo fogo e todos pelo sangue do Senhor. O Senhor sustentou nós e somos agradecidos e nos deu um dia abençoado. Esse sol é o mesmo que o Senhor falou: haja luz, e ele veio. E o Senhor é o mesmo também. Sustenta aquilo que o Senhor cria. Ah, se não fosse o Senhor nos sustentar, o que seria de nós, Pai? Se não fosse a tua mão poderosa, se não fosse o teu afego, se não fosse a tua destra, se não fosse o teu ensinamento, se não fosse o teu poder em nossas carnes, o que seria de nós? Mas obrigado, Deus, por tudo. Seja a nossa porção mais uma vez nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos agradecidos por nos encontrarmos mais uma vez para sermos ajudados e abençoados. O irmão Ronaldo comunicou que um dos gêmeos, estava com muita febre e ele não pôde estar no culto. E o irmão Sabino também comunicou que não ia estar pela manhã. Nós vamos hoje meditar um pouco em algumas coisas que vai ajudar a nossa fé. Fé para o momento em que estamos vivendo. Eu, antes de entrar na mensagem, nada artificial aparecerá na ressurreição. Nada artificial aparecerá na ressurreição. Muito menos um cristão artificial. Destaque do programa de rádio que estava rodando aqui. Não o programa de rádio, na voz do irmão Branco. Que expressão do profeta? Nada artificial. O artificial ele serve por um tempo, ele vai, falando no natural, Você vai usando ele, um dente, algo artificial que é colocado no corpo. Mas na ressurreição ele não vai estar lá. Porque o que vai ressuscitar para aqueles que partirem antes da vinda será o corpo nosso. Quer esteja onde esteja, os restinhos, como é que chama? Foi diluído, irmão, ao pó, voltou ao pó. Haverá uma maneira de juntar e esse corpo ressuscitará. O profeta diz ainda que esteja no meio dos mares, nada quase sobrando, mas vai juntar tudo de novo. Vai estar na ressurreição. E o artificial não. E o profeta usou essa expressão mostrando do crente artificial. O artificial, no natural, ele é colocado no corpo para substituir um original, que foi perdido, amputado. Então só vai ressuscitar aqueles que estiverem em Cristo, que não foram colocados, não está na igreja por uma, como é que chama, irmão Rodrigo? Pessoa que está ali por uma consequência, dá para se dizer assim,
Está ali, mas não é artificial. Ele está ali por causa de um namoro, ele está ali por causa de um, de um interesse. Fica descansado, ele vai. Judas foi até o Pentecostes lá, ele não mostrou suas cores. E muitos vão estar nessa condição. Mas nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, muito bom esse destaque. Nada artificial aparecerá na ressurreição, muito menos um cristão artificial. Tem, pastor? Tem. 3 classes de crente, em todo lugar. Eu estava pensando, comentei alguma coisa, tive desejo de falar sobre isso, mas eu estava com a mensagem já pensando que nós íamos dar continuidade naquela que lemos domingo passado, sobre o chamado de Abraão, o chamado da noiva, a graça. Mas Deus me inquietou para ler outra coisa, me inspirou. E eu passei buscando muitos assuntos, e nenhum dos que eu pensava que eu traria, eu vou trazer. Mas às 5 e pouca da manhã eu acordei, li alguma coisa e disse que era isso, e não era. Li outra coisa, era isso, e não era. E quando era 7 e tanto, eu disse, agora não tenho o que fazer, Deus vai me inspirar. E peguei outras literaturas e trouxe para nós meditarmos. Eu tenho certeza que sairemos daqui ajudados. Agora, um dos assuntos que eu estava pensando, sobre vontade perfeita e permissiva. A vontade perfeita, nós poderíamos falar muita coisa aqui. A vontade perfeita, doutrinariamente, é a palavra de Deus. Essa é a vontade perfeita. A permissiva é quando Deus deixa uma pessoa ir teimando com ele. A palavra é a vontade perfeita. Aí eu lembrei de Balaão, irmão Adriano. Nessa mensagem, mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? Não. Mas o profeta diz, bem, eu tentarei outra vez. Observe, foi o que Balaão disse, eu tentarei outra vez. E o profeta diz, observe, existem os Balaões. Nós pregamos que Balaão foi lá, consultou a Deus, nós falamos disso, mas muitas vezes nós vamos tentar Deus, tentando buscar uma segunda oportunidade, quando Deus está falando não, é por aqui. Mas fazer o que, irmão Luiz? Existem Balaões, estou lendo como está escrito. Então recordem, agora, quando ele veio na segunda noite, Balaão, vocês sabem que Balaque chamou ele, só quer que você faça um servicinho para mim. Você vai lá e amaldiçoa, aquele povo está crescendo muito. O povo vem lá, está como boi lambendo tudo, ele está tomando conta. Amaldiçoou o povo lá para mim, sabendo que Balaão era um profeta. Balaão disse, eu vou consultar a Deus. Ele foi, Deus falou, não vá, rapaz. Não é por aí o caminho, aquele povo é meu. Eu que estou permitindo eles prosperar daquele jeito, não faça isso. Balaão voltou e disse para Balaque, olha, o Senhor disse que não. Aí Balaque dobrou a oferta. Aí, irmão, dá para pregar nessa linha, né? Balaque foi, irmão, e me dobrou a oferta, disse, eu vou te dar mais e mais, e ouro, mais isso e mais aquilo. E ele balançou. E ele balançou e foi consultar Deus de novo. Ora, irmãos, mudou Deus seu parecer a respeito da palavra? Esse sinal que Deus deu para você, para mim, não foi o suficiente? Você vai tentar de novo? Você vai tentar?
Veja bem, Deus falou, não vá. A oferta dobrou, a proposta dobrou, o charme dobrou, a conquista dobrou, a mentira aumentou. Eu vou lá e vou tentar de novo. Deus falou, então vá. Então vá. Saiu Balaão feliz da vida, pensou, Deus mandou eu ir, rapaz. Está achando que Deus está brincando com as coisas? Deus mandou eu ir. Só que, na verdade, Deus se irou com Balaão. Já pensou Deus se irar com a nossa teimosia, nosso questionamento, de dizer, Senhor, eu vou lá de novo, vou fazer de novo. Aquilo que foi orado, que no altar foi orado, foi clamado, e eu estou brincando com isso, Senhor. Aí, ele foi faceiro, pensando que Deus tinha mudado o pensamento. Eu convenci Deus. Mas se Deus já tinha falado para Balaão não ir, porque tinha um propósito. Mas será que daí Deus ia mudar tudo? Quando Deus falou para ele ir a segunda vez, ele pegou a jumentinha dele e saiu. E o anjo se prostrou na frente da jumenta. A jumenta viu e Balaão não viu, Balaão estava cego. Todo mundo está vendo, só o Balaão que não está vendo, está cego. Pela proposta que tinha recebido. A jumenta viu o anjo, Balaão não viu. Começou a espancar a jumenta. A jumenta tinha visto. Talvez o pastor comece a te orientar, não vá por aqui, não vá por aqui. Você começa a pegar a raiva do pastor. Começa a espancar um pensamento, achando que é o homem que está falando. Tem alguma coisa que estou falando errado aqui? Espancando a jumenta disse, ô rapaz, eu tenho te ajudado tanto tempo, rapaz. Para que tu está fazendo isso comigo? Balaão falou, mas tu está, como assim falando? Mas eu tenho te ajudado, tenho te servido, tenho te carregado nas costas. Aí você, olha o que você está fazendo, eu estou te livrando, tem um anjo aí na frente com a espada desembainhada para te apagar, Balaão. Balaão disse, mas como assim Deus não tinha mandado eu ir? Ele disse, não, rapaz. A vontade perfeita, em outras palavras, claro, a vontade perfeita era a primeira. Agora, quando você saiu, Deus está irado com você. Mas tudo bem, agora você vai lá e vai falar só o que eu mandar você falar. Em outras palavras, tirou a autoridade de Balaão. Se Balaão tinha alguma, era um feiticeiro, era um profeta, camava o dinheiro, mas tinha aquele ofício, irmão Luiz. Foi tirado, que nós entendemos aqui. Mas veja bem, ele foi e não conseguiu amaldiçoar aquilo que Deus tinha abençoado. E ninguém amaldiçoa aquilo que Deus abençoa, mas ninguém pode abençoar algo que Deus está contra. Aí segue aqui dizendo assim, então recorde agora, quando ele veio na segunda noite, com esta grande celebridade, ele já tinha a sua mente, a sua consciência entorpecida e inerte. Aqui que o diabo trabalha. Cega é aqui. Deus tem que trabalhar aqui. Veja bem, ele tinha a sua consciência entorpecida e inerte. Deus lhe deixou ir. Agora, Deus lhe deixou ir, mas Deus nunca muda o seu parecer. Mas ele lhe dá a sua vontade permissiva. Vá em frente então. Mas ele descobriu que isto não deu certo. Mensagem, muda a Deus seu parecer. Veja bem, Deus sabia o que havia no coração de Balaão. Deus sabia. Embora ele fosse um profeta, ele sabia que ele odiava aqueles santos roladores. E ele simplesmente, ele estava desejando lhes amaldiçoar de qualquer forma.
e Deus havia realmente lhe dito para não fazê-lo. Mas mesmo assim ele veio. O queria fazer outra vez. Então Deus permitiu que ele seguisse em frente. Deus permitiu que ele seguisse em frente. Deus disse: vá em frente. Agora recordem, ele nunca mudou seu parecer. Deus continuou na posição da primeira entrevista com Balaão, dá para se dizer assim. Observe, era o seu desejo lhes amaldiçoar. As pessoas que ele classificou como fanáticas, ele queria amaldiçoá-las, ele queria uma posição, ele não queria brincar com elas. Então ele pensou se ele pudesse fazer esta pequena ação para o rei. Colocou o rei acima de Deus. Colocou o desejo do rei acima do desejo de Deus. Sendo que nós devemos de dizer: Senhor, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Não é a sua, a minha vontade que Deus tem que descer, mas Ele permite. Mas olha o que Ele vai dizer aqui. Eu quero estar na vontade perfeita, irmão. Na vontade perfeita você tem luta, você tem dificuldade, você tem leão para matar, mas já está dizendo para matar, você não vai ser morto pelo leão. Você tem gigante para cair na sua frente. Você tem isso na sua mão, na vontade perfeita. Mas na permissiva uma pedra te derruba. Na permissiva um cachorro latindo faz você correr. Mas na perfeita você derruba um gigante. Não é fácil, é sofrido, eu sei, estar na vontade perfeita, mas eu quero a perfeita. A permissiva eu já teria resolvido muita coisa, irmãos. É Deus. Aleluia. Deus te abençoe por isso. Deus abençoe vocês, a família. Veja. Ele foi para fazer uma ação para o rei. Então ele seria promovido. Tudo interesse. Não pode esperar que Deus te promova. Não pode esperar que Deus coloque algo para você. Eu vou buscar. Está do teu lado as bênçãos às vezes. Está do teu lado esperando. Não vou lá. Está do teu lado. Deus quer poupar de tanta desgraça, tanta coisa, tanta dificuldade. Veja, ele seria promovido. Deus nunca muda o seu parecer ou a sua palavra, mas ele, agora segura isso aqui, mas ele concede o desejo do seu coração. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração. Se Deus estiver dentro do seu coração, amém. Aí é diferente. Mas o desejo do coração, não o desejo que Deus colocou no seu coração. Tem diferença. Aí ele segue dizendo assim, veja, mas ele concede o desejo do seu coração, Ele prometeu isto, você sabia disto? Ele prometeu conceder o desejo do seu coração. E que o seu desejo possa ser a palavra de Deus. Amém? Que o seu desejo possa ser a vontade de Deus. A vontade dele. Se você lhe pede algo, e ele não lhe dá aquilo, diga, obrigado, Senhor. Tu sabes o que é bom. Aleluia. Isso que nós temos que descansar, irmã Naya. Eu peço algo, não recebo, eu fico bravo. Eu vou lá, vou dar um jeito, vou fazer um monte de mentira, vou fazer um jeito para fazer aquilo funcionar. Não, a vontade perfeita, irmão Adriano, irmão Paulinho, irmãos, a vontade perfeita, pastor Adilson,
é o seguinte: é Deus te empurrando para a situação. A vontade permissiva é você entrando sozinho, magoando, machucando, quebrando. É bonito, né? Dá para nós continuar nesse assunto. A vontade perfeita faz tudo, coopera, irmã Luísa, tudo vem, tudo vem. Não é você correndo de atrás. As bênçãos, Deus falou para Abraão que as bênçãos correriam atrás dele. Pastor Adilson, eu meditando essa madrugada, orando, falando com meu Deus. Eu disse: Senhor, eu fiz algum esforço para estar onde eu estou hoje? Eu corri de atrás disso? Se eu fiz, Senhor, me mostre, eu não me lembro de ter feito. Eu simplesmente me converti aos 18 anos, entreguei minha vida para Cristo, eu lutei para ser fiel, viver uma vida, lutei. E de repente a situação me empurrou, e eu não fui desobediente à visão celestial. Por isso não tem demônio que derruba esse ministério, irmão. Tentar derrubar o pastor Joaquim quantos anos? Mas com 84 anos, Deus levou aquele homem. Ninguém nunca derrubou. Aleluia. Ninguém nunca derrubou William Branham. Aleluia. Ministério de Deus, irmão. Se não anda certo com Deus, Deus tira da terra, mas o diabo não termina com ele. Agora veja, que seu desejo possa ser a vontade, não nunca a sua própria vontade, mas a vontade dele. Se você lhe pede algo, obrigado, Senhor. Tu sabe, obrigado, irmão Ezequiel, tu sabe o que é bom. Veja, até meio agora mudou de assunto. Desculpa, ele diz assim, veja, até não é mudou de assunto, mudou de personagem. Veja bem, irmão Rodrigo, irmão Auri, até mesmo o rei Ezequias, ou é Zedequias, eu acho que é Ezequias, quando ele enviou aquele profeta lá em cima para ele, Deus fez, disse para o homem, Zedequias, coloque a tua casa em ordem, vontade perfeita. Sabe o que era a vontade perfeita? Coloque a sua casa em ordem, você vai morrer. Ei, Deus amado. Coloque a sua casa em ordem que você vai morrer. A vontade perfeita de Deus. Você vai morrer. Ezequias virou a sua face para a parede e chorou amargamente e disse: Senhor Deus, eu te peço para que me consideres. Eu tenho andado diante de ti com um coração perfeito. Perfeito. Eu quero que tu me deixes viver mais 15 anos. Está bem, Deus falou. Deus falou com o profeta e disse: volte e lhe diga que eu o ouvi. Desejo do coração de Zedequias, coração perfeito. Diga que eu o ouvi. E o que ele fez? Nesses 15 anos que Deus acrescentou para ele de vida, o profeta diz, ele trouxe desgraça sobre toda a nação. Ele incitou a ira de Deus até que ele teve que matar-lhe. Isto é certo. Vocês sabem disso. Se apostatou de Deus, aquilo teria sido muito melhor para a nação se ele tivesse ido embora. Você pensou? Tirar um homem de cena para ser melhor para a nação, e o homem pediu para ficar e foi pior. Porque depois apostatou. Aquilo teria sido melhor para a nação, rei e todos, se ele tivesse ido e tomado a primeira coisa que Deus deu para ele.
Mas isto parecia difícil para o profeta. Quando o profeta teve que voltar e falar a palavra de Deus para eles, depois do que lhe havia dito, mas Deus disse: siga em frente. Mas vê você, isto trouxe uma desgraça. O que Balaão fez? Depois de conhecer a vontade de Deus, mesmo assim estava insistindo. Ele iria fazer de qualquer modo. E o que fez? Observe, ele nunca muda o seu parecer. Ele sabia o que estava em seu coração. Deus sabe o que está no coração. Agora, pense comigo. Eu quero a vontade perfeita. É doído? Ora, Zedequias, a vontade perfeita era ele partir. Era o que Deus queria. Teria impedido muitas coisas erradas para a nação. Outros sofrendo por uma decisão errada de Ezequias. Mas Deus concedeu. Mas tenho certeza que ele muitas vezes pensou: por que eu fiz isso? Por quê? E Deus não tinha mudado o seu parecer. E Deus não muda seu parecer. Amém? Deus nos ajude a estarmos na vontade perfeita de Deus. Vamos nos pôr de pé. Já poderíamos ir para casa. À noite não sei o que Deus vai nos dar, mas creio que vai ser uma bênção. Salmo capítulo 34, 37, 35 ou 37, né? O 38 está ali, não? 34, 16 ao 18. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Você crê nisso? Orações podem ser respondidas nesta manhã. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Pode sentar. Livro de Marcos. Após Jesus curar um lunático, quando trouxeram ele ali, caía no fogo, na água e tal, sua família trouxe. Marcos 9, 21, Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Deus ouve a oração do justo, os contritos de espírito, os que têm um coração sincero. E esse homem disse ao Senhor: se tu pode fazer alguma coisa por nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. Quando eu tive essa inspiração de falar hoje pela manhã sobre 2 testemunhos que vamos falar aqui, é algo que a gente está vivendo, algo que a gente vive. A gente não está brincando com as coisas. E um dos meus diáconos aqui, estávamos juntos essa semana, e ele falou algo para mim. Eu achei tão glorioso aquilo.
E hoje me veio à memória para me trazer esse assunto. Ele disse assim: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu escutando o meu diácono. Primeiro, ele disse, é que eu estou ao seu lado sobre qualquer decisão que o senhor tomar. Isso é um verdadeiro diácono. Sobre qualquer decisão, pastor, que o senhor tomar, eu estou do seu lado. Eu disse, obrigado, irmão. Isso me ajuda. Pode contar comigo, ele disse. E outra coisa, pastor. Em tudo que acontece na minha vida, seja qual for a área, ou a área que for, eu sempre tenho dito isso, pastor. Deus tem uma saída. Aleluia. Ele disse, eu coloquei isso na minha vida, pastor, Deus tem uma saída para tudo. Seja o que for a situação, eu digo, meu Deus, isso me ajuda. Para qualquer coisa que aconteça, Deus sempre tem um caminho aberto. Deus sempre abre um caminho, Deus abre uma maneira de resolver aquilo. E aquilo desceu tão forte. Deus terá uma saída. Em tudo, meu irmão, minha irmã, que você está vivendo, Deus terá uma saída. Mas que seu coração esteja sincero, que seu coração esteja aberto para Deus. Tomando essa mensagem, então Jesus chegou e chamou. O profeta diz sobre a morte de Lázaro. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, ele disse, eu vou despertá-lo. Já pensou aquela família amiga de Jesus? Jesus era amigo de Lázaro. E enfrentando uma situação dessa. E Jesus chegou e falou, ele dorme, eu vou despertar ele. E ele sabia que isso ia ser feito, quando Jesus falou. Porque se não soubesse, então ele disse algo errado quando disse. Nada faça até o que o Pai me mostre primeiro. Está vendo? Ele sabia disto. E então ele olha no sepulcro, ele olha para ele no sepulcro e diz, Pai, graças te dou por já me haveres ouvido. Que fé, irmão, que fé. Mas digo isso por aqueles que estão perto, está vendo? Ele disse, Lázaro, vem para fora. E ele veio e ele saiu do sepulcro. Existe coisa impossível para Deus? Existe, irmãos? Agora, quando Jesus se foi do lar, ora, foi quando aquela morte e a dificuldade se situaram. E lembra-se, quando ele se vai do seu lar, a dificuldade vem chegando. Agora, ele não foi posto para fora. Olha que coisa tremenda. Ele não foi posto para fora daquele lar. Porque ele era amigo deles. Tem lares que colocam Jesus para fora. Tem pessoas que colocam Jesus para fora. Tem igrejas que colocam Jesus para fora. Mas aqui, irmão Natan, não foi eles que puseram Jesus para fora. Ele somente tinha partido porque o Pai o tinha afastado. Todas as esperanças tinham acabado. Agora, que pequeno lar triste. Já pensou tu sem Jesus, irmão? Pensou quando você fica às vezes ali um pouquinho, você sentia a presença dele, irmão Rodrigo, você quer partir, você quer ir embora. A vida não tem graça, você pode ganhar $1 milhão, não tem graça nenhuma. Que lar mais triste um lar sem Jesus. Mas que lar mais alegre, feliz é o lar que tem Jesus. Aí você pensa, mas é só eu no meu lar, mas você é, irmão. Você é, se você fizer os cálculos, você pode ter passado por tanta dificuldade,
mas na tua alma você sabe que o melhor está do outro lado. E aquilo te alegra, te anima a caminhar. Caso contrário, você não estaria nem aqui mais, estaria num leito, numa cama, com depressão, morrendo, sem esperança. Mas Jesus veio nos dar esperança. Aleluia. Cada luta que vem é um gigante tombado. Veja, ele tinha partido porque o pai o tinha afastado. Todas as esperanças tinham acabado. Agora que pequeno lar triste. Muitos de nós esta noite, eu digo nesta manhã, sabemos nos simpatizar com aquele lar, quando a morte atinge nosso lar. E você nunca sabe o que é isto até que tenha de passar por tal coisa uma vez. Mas sabe quando eles estavam sofrendo aquilo? Eu escutei uma irmã falar na porta da igreja quarta-feira, a irmã Rosa, falar assim: eu estou consolando tal pessoa porque eu já passei por isso. Sabe o que é sofrer, sabe o que é, e também sabe que Deus conforta, que Deus levanta. Só quem passou pela situação pode sentir o que o outro está sentindo. Só quem enfrenta problema com famílias tem compaixão de quem está enfrentando. Há pessoas que tocam em coisas que, com seus filhinhos desse tamanho assim, tocam em coisa de família que tem adolescente. E eu fico pensando, meu Deus, vai chegar a tua hora. Tenha misericórdia do povo. Tenha misericórdia das pessoas. Porque a tua hora pode chegar também. Que Deus tenha misericórdia de você quando isso acontecer. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos pais que estão sofrendo. Das mães que sofrem. Dos filhos que sofrem. A morte chegou ao pequeno lar. Tinham mandado chamá-lo. Que lar esfacelado era aquele. O homem em quem eles tinham confiança. O homem que eles amavam. O homem que eles tinham visto curar os enfermos e fazer os cegos enxergarem e profetizar e conhecer os pensamentos do coração e dizer às pessoas o que aconteceria toda vez. E ele se enquadrava nas escrituras à risca, exatamente de tal modo que aquelas pessoas que amavam a escritura criam nele. Está vendo? Aleluia. E ali estavam alguns de seus amigos mais leais. E ele deixou isto acontecer, está vendo? Ele deixou isto acontecer só para ver o que eles fariam. Você já parou para pensar que talvez esse problema é para ver o que você vai fazer? Essa luta, essa dificuldade é para ver o comportamento seu? Já pensou? Porque ali era amigo de Jesus. Era um lar que Jesus amava. Jesus estava ali, dormia na casa de Lázaro, jantava na casa de Lázaro. E de repente deixou as coisas acontecerem, né? Se afasta um pouquinho, deixa ali que eu quero mostrar, eu quero ver o comportamento deles, mesmo sabendo o tipo de comportamento que eles teriam. Aí olha só. Eles estavam ali, todas as esperanças estavam esgotadas. Já esgotou, né? Todas as esperanças estavam esgotadas. Seja sincero para Deus esta manhã. Você que está ouvindo através da internet, talvez todas as suas esperanças estão esgotadas. Não é feio você dizer, eu não sei o que fazer. Você é ovelha, e ovelha não sabe o seu caminho, a não ser que o pastor o guie. Mas o pastor Jesus Cristo nesta manhã te toma pela mão. Se você disser, eu não sei o que fazer. Aleluia, eu não sei o que fazer sobre essa situação, irmã Nayara. Eu não sei o que fazer, irmã Esther, sobre essa situação. Mas o grande pastor está aqui, chamado Jesus Cristo. Veja, o homem que eles confiavam, todas as esperanças esgotadas. O homem que eles confiavam acabou sendo que ele não era o que pensavam que fosse, ou o que seria. Eles estavam desesperados. Lázaro, seu irmão, estava morto. E eles não podiam voltar para a igreja porque tinham aceitado Jesus. O fanático tinha sido excomungado, tinha sua carta, como diria hoje, sua igreja, eles não podiam mais voltar, foram deixados sem igreja e foram deixados sem seu amigo.
Parecia o povo da cidade os tinha desprezado, seus bons amigos, com quem tinham amizade na igreja, não tinham mais nada a ver com eles, porque aceitaram a Jesus, este fanático radical. Hoje preferem largar Jesus para seguir outro caminho. Lá, não, eles largaram o caminho deles para seguir Jesus. Largaram os amigos para seguir Jesus. Hoje larga-se Jesus para seguir o caminho. Né, Mauri? Era diferente. Como que Jesus não ia ter prazer nessa família? Como que não ia acontecer um milagre na família de Lázaro? Na vida de Lázaro? Eles haviam deixado o seu caminho para seguir o caminho do Senhor. E muitos hoje deixam a igreja, a sua posição, deixam sua postura na igreja para seguir o outro caminho. Oh, Deus amado. Veja, o povo da cidade tinha desprezado. Eles aceitaram Jesus, o fanático radical. Deste modo, o homem em quem eles tinham confiança os tinha desprezado redondamente e se recusou a lhe prestar um favor. Mandaram chamar a segunda vez, e ainda assim ele os desprezou, e deixou aquele homem morrer, e ser embalsamado e posto no sepulcro e sepultado. Agora isso é a hora sombria. Isso é o que foi uma hora sombria para eles. Essa foi a hora mais sombria que aquele pequeno lar já tinha visto. Mas sabe o que aconteceu? Jesus chegou. Jesus pode chegar nesta manhã. Veja, assim é Ele. Veja, então Jesus chegou e assim é Ele. Naquela hora sombria, Ele deixa acontecer. Às vezes na hora mais sombria, então Jesus vem. Sua presença sempre traz novas esperanças. Amém, irmãos? Aleluia! Esta pode ser a hora mais sombria para alguns de vocês. Pode ser que o médico tenha desenganado com câncer. E o homem fez tudo o que pôde para salvar sua vida, mas está além do seu conhecimento. Ele não tem mais nada com o que trabalhar. Ele fez tudo o que pôde fazer e você vai morrer. Pode ser a hora mais sombria que você já viu, mas apenas lembre-se, irmão Oséias, Deus sempre terá um caminho. E nessa hora sombria que Ele vem, é nesta hora sombria que Ele vem. Ele vem, então quando vem, isso traz nova esperança. Traz novas esperanças quando Ele vem, a sua presença traz novas esperanças. Aleluia! Que nós possamos ter esperança nesta manhã. Esta mensagem Deus tem um cordeiro provido. Ele é o cordeiro provido. O profeta, narrando aquele quadro do cego Bartimeu, ele diz que o Bartimeu estava ali e ouviu Jesus passando. E quando ele ouviu Jesus passando, uns se empurrando, outros amaldiçoando, outros descrendo. E ele perguntou para alguém: quem é que está passando aí? Alguém disse: é o Nazareno que está passando aí, você não viu falar dele? Ele disse: aonde ele está? Eu quero ver ele. Eu quero chegar perto dele, quero gritar para ele me ouvir. E não enxergava. E o profeta diz que ele disse: do que se trata essa algazarra aí? O velho mendigo se alegrou quando alguém o pegou ali, o levantou e disse: eu vou te levar até ele. O velho mendigo se alegrou e disse: então esse é o cumprimento de Deuteronômio 18? O Senhor nosso Deus despertará um profeta como Moisés, esse deve ser ele. Se é ele, onde ele está agora? Ele está apenas a cerca de 91 metros da estrada. E ele deixou para trás.
E ele pensou assim ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Enquanto estás passando, tem misericórdia. Irmão, nós temos que clamar. Nós lemos ali que tem o coração quebrantado, contrito, clamar a Deus. Aleluia. Vai preparando o seu espírito nesta manhã para nós levantarmos um clamor de oração aqui. Veja, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia. Agora, fisicamente, ele nunca poderia ter ouvido a sua voz por causa de toda a comoção. Alguns louvando, alguns o abençoando, alguns maldizendo, e a emoção dele a comoção dele, ele nunca poderia tê-lo ouvido. Mas ele era a palavra. E quando uma alma, irmão, clamando como aquela mulher com o fluxo de sangue, que tocou sua veste, a Bíblia diz que ele parou. Isto o parou. Pense nisto. Só pense nisto. Que o chamado único, daquele único velho mendigo, cego, insignificante e com os pecados do mundo, o fardo sobre si, um chamado daquele cego insignificante, fez com que aquele homem cansado, no meio da multidão, parasse para ouvi-lo. Parasse para ouvi-lo. Como que ele ouviu? Mas um clamor de coração fez com que o Senhor Jesus Cristo ouvisse. Amém? E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um chamado esta manhã o trará em cena. Do mesmo modo que trouxe então, como Ele permanece o mesmo. Você crê nisso? Eu me lembro certa noite. Vamos encerrar com esse testemunho do profeta e vamos nos incluir nisso. Veja. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você crê nisso? Veja que um chamado de um cego no meio de uma multidão fez com que ele parasse e perguntasse: o que queres que eu te faça? E aquele cego de coração disse: eu quero ver. E ele viu. Ele recebeu sua visão. E o profeta diz assim: eu me lembro certa noite, vindo de Dallas, Texas. Foi há vários anos, eu fiquei retido em Memphis, e me puseram naquele hotel famoso, companhia aérea, pôs ele ali, e me disseram que me chamariam na manhã seguinte, em tempo de apanhar a limusine para voltar para o avião. E eu tinha dormido bem durante a noite, e levantei-me na manhã seguinte, eu tinha escrito algumas cartas, ia ao correio para enviá-las. Eu saí e comecei a descer a rua e de repente senti algo que disse: pare e volte. Escute a voz de Deus nesta manhã. Pare e volte. Bem, você sabe como as pessoas se deixam levar por impressões? E pensei: bem, provavelmente é isso. Eu ouvi algo, não é por aqui, eu acho que eu estou pensando alguma coisa. Fui um pouco mais longe e aquilo continuou dizendo: pare e volte. Bem, eu cheguei em uma esquina, havia um grande policial irlandês ali na esquina e eu não estava olhando, eu estava olhando molinete de pesca e coisas tais numa vitrine. E devo ter ficado um pouquinho demais e ele deve ter ficado desconfiado do que eu estivesse tentando apanhar um daqueles molinetes. Olha a diferença. Deus em carne, Deus, o Espírito Santo guiando, aquele homem chamado William Branham sendo guiado, e o outro não viu aquilo, pensando que talvez ele fosse mexer em algum molinete. Você já chega em algum lugar e alguém pensa: quem é essa pessoa aí? Não sabe quem você é, meu irmão. Se soubesse, se trataria muito bem. Que quem trata um filho de Deus bem, trata Deus bem. De modo que eu simplesmente me virei e comecei a caminhar de volta. Saiu dali.
Enquanto caminhava de volta, mais e mais rápido, eu passei pelo hotel e fui indo em direção ao rio, bem longe. Tu vê, o Espírito Santo disse, pare e volte. Ele voltou automaticamente. Passou pelo hotel do qual eu tinha saído. E foi em direção ao rio. Eu não sei, eu acho que poderia encontrar um lugar esta noite. Pensei, está ficando tarde aqui. Mas vocês creem em ser guiados por Deus? Amém. E enquanto eu seguia adiante, eu estava ficando tarde. Estava ficando tarde e eu sabia que tinha que me apressar. Mas algo simplesmente se mantinha dizendo, continue, continue. Agora não para aquele caminho, para esse, continue com aquilo que Deus falou com você. Continue na vontade perfeita. E quando estava quase atrasado demais para voltar e pegar meu avião, eu pensei, bem, eu devo seguir esse comando. Deixa o avião para lá, deixa essas coisas para lá, eu devo seguir esse comando. O Espírito Santo tem falado nesta manhã. Bem, eu devo seguir esse comando. E aconteceu de eu estar cantando este pequeno cântico. E eu tinha acabado de me reunir com vocês, gente pentecostal. E eles estavam reunidos no cenáculo e cantam um hino, orando em nome do Senhor. Vocês já ouviram esse cântico? E enquanto eu seguia adiante, rua abaixo, eu olhei e havia uma típica tia Jemima, personagem representada por uma senhora de cor com o nome propagada de tia Jemima, que aparece no rótulo de produtos de panqueca. Uma mulher parecida com uma pessoa que era uma propaganda. Tipo de tia Jemima, encostada por cima de uma pequena, encostada por cima de uma pequena cerca, e uma pequena casa de gente de cor ali, como uma pequena cabana caiada, encostada por cima da cerca. Ela estava com uma camisa de homem amarrada em sua cabeça, e eu simplesmente parei de cantar. Eu comecei a caminhar adiante. Eu não sabia para onde estava indo. Ele só dizia, continue, apenas continue caminhando. E assim, quando cheguei bem perto dela, vi que ela estava meio sorrindo. A luta dela não estava emburrada, ela não estava triste, ela estava com a luta e estava sorrindo. Porque ela sabia que Deus ia responder. Sorri, meu irmão, sorri, pastor Adilson, porque Deus vai mover a seu favor. Veja bem, irmão, você vai ver a luta que ela estava enfrentando, estava sorrindo. Veja, ela estava sorrindo. Aleluia. E olhei para ela, virei a cabeça e caminhei adiante. E ela disse, bom dia, pastor. Agora no sul, pastor significa ministro. E eu disse, bom dia, tia. Olhei para trás e pensei, como ela soube que eu era pastor? E eu não estava com uma Bíblia nem nada. Estou falando que quando é a vontade perfeita de Deus, as coisas acontecem ao natural. Como ela sabia que eu era pastor se não tinha Bíblia nem nada? Oh Deus, eu me voltei e disse, como a senhora soube que eu era um pastor? E ela disse, eu sabia que o Senhor estava vindo. Eu disse, um tanto estranho para mim. Em outras palavras, eu não sou daqui. Eu sou ilhambrano, ele vai dizer lá de tal lugar, de Kentucky. O avião estragou ali. Como é que a senhora sabia que eu estava vindo? Como? Irmão, quando você diz, Senhor, eu creio no Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor vai me responder. Senhor, eu sei que o Senhor vai ouvir a minha oração. Senhor, eu sei que isso vai tomar lugar. Irmão, Deus está obrigado a cumprir com sua palavra, porque diz que Ele está perto e que tem o coração quebrantado e sincero.
Como que a senhora soube? Ela disse: eu sabia que o senhor estava vindo. Eu disse: um tanto estranho para mim. Ela disse: o senhor já leu na Bíblia a respeito da mulher sunamita? Ora, ela perguntando se o profeta já tinha lido. Aí o meu diácono disse: pastor, uma coisa eu sei, que sempre haverá uma saída. Eu digo: é isso mesmo. E ela disse: o senhor já leu na Bíblia, irmão Brando? O senhor já leu na Bíblia? Não sabia que era o irmão Brando. O senhor já leu na Bíblia a respeito da mulher sunamita? E eu disse: ó, sim, senhora. Ela disse: o senhor sabe? Ela era estéril, ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. E eu disse: sim, senhora, eu lembro dessa história. Disse: ela prometeu ao Senhor que ela ia criar aquele bebê para o Senhor naturalmente. Pega isso aqui, gente, pega isso aqui. Ela prometeu ao Senhor que ela ia criar aquele bebê e disse: o senhor sabe, eu era aquele tipo de mulher. Ela disse: eu não podia ter filhos, o esposo e eu. E disse: eu prometi ao Senhor que se Ele me desse um bebê, eu o criaria para Ele. E disse: Ele me deu um bebê. E disse: eu criei esse rapaz, eu criei essa moça, eu tive esse lar, eu criei para servir ao Senhor. E Ele me deu, e eu criei de forma que eu pude para servir ao Senhor. Ela disse: mas o Senhor sabe? Ela disse: ele se envolveu com companhia errada, e contraiu uma doença em seu corpo. E disse: o médico lhe deu todas as injeções que pôde lhe dar, e já estabeleceu, e disse: seu sangue está 4 positivo, doença social, sífilis, e assim por diante. Parte do sangue retorna através do seu coração tem furos. Olha a situação, doença, sífilis, coração tem furos. E disse: ele está deitado ali inconsciente. E disse: o médico esteve aqui 2 dias atrás, e disse: ele nunca mais acordará, ele está acabado. E disse: eu simplesmente não posso suportar. Olha o clamor de uma mãe, olha o coração de uma mãe, de um pai. Eu simplesmente não posso suportar ver meu filhinho querido morrer assim. E disse: então eu orei a noite toda, Senhor. Eu orei a noite toda. Senhor, se tu vais levá-lo, tu o deste a mim, mas eu quero ouvi-lo dizer que ele está salvo. Ela não estava nem pensando na cura dele, estava pensando na salvação dele. Eu quero ouvi-lo dizer, quero ver você, Senhor, o Senhor me dizer que ele está salvo. Assim eu sei que o encontrarei novamente. Que fé! E disse: eu orei e fiz a oração como mencionada na mulher sunamita. E eu fui dormir, disse: eu fui dormir. Quando ela orou, ela foi dormir. E eu tive um sonho. E ela disse: o Senhor disse: tu me deste o bebê. E disse: eu era como a mulher sunamita, mas onde está o teu profeta? Aleluia! Como aquela mulher que não tinha filho, orou e Eliseu falou a palavra e ela teve o filho ali. E depois o filho morreu, Eliseu voltou. E o filho ressuscitou. E ela disse: eu li, Senhor, na Bíblia, eu era aquela mulher. O Senhor me deste o filho, mas onde está o Elias? Onde está o Elias? Oh Deus, onde está o profeta? E ele disse: veja, vindo aqui, e vi um homem com um pequeno chapéu posto de lado na cabeça. Ele disse: ele está vindo aqui. E ela disse: no sonho eu vi um homem com um chapéu posto na cabeça, usando esse terno cinza, descendo a rua. E disse: isso foi por volta das 4 horas da manhã. Ela disse: eu estou aqui desde então, esperando acontecer. Eu sou ela, mas onde está o Elias? Você pode dizer: eu sou esse que a Bíblia diz que está com o coração abatido, está angustiado, está contrito, não estou vendo saída. Eu estou aqui, mas onde está a resposta disso? Nesta manhã ele está aqui.
Aleluia. E ela disse, isso foi por 4 da manhã e eu ainda estou aqui. Ela disse, Ele ainda é Deus. Ele responde em ambas extremidades. E eu disse, o profeta dizendo, eu disse, meu nome é Brana. Eu oro pelos enfermos. A senhora já ouviu falar do meu ministério? Ela disse, não, senhor, pastor Brana. Nunca ouvi falar do senhor. E disse, não quer entrar? Oh, abriu a porta para o profeta. E quando fui abrir o portão, tinha uma pequena cerca velha ali, o portão tinha uma ponta de arado pendurada nele, e como lá em Arkansas. E quando entrei naquela casa, eu já estive em palácios de reis, 3 ou 4 diferentes reis, rei da Inglaterra, rei Gustavo da Suécia, muitos lugares, entrando e orando com eles, e já estive em lugares das casas mais refinadas, eu suponho em Hollywood, mas nunca fui tão bem-vindo quanto naquela. Só um simples quartinho velho, 2 cômodos, pequena cozinha na parte de trás, pequeno quarto aqui, uma pequena e velha cama de colunas altas, não havia estampa de mulheres na parede, mas havia um quadrinho ali, dizia, Deus abençoe nosso lar. Oh Deus, outro lar que Deus tem prazer em entrar. Deus abençoe nosso lar. Me desceu algo aqui, sabe, irmão Paulo? Tudo que nós falamos aqui, que o profeta falou, que eu leio na Bíblia, que o profeta falou é verdade, e eu creio, Deus é real. E por que, pastor, que muitas vezes não acontece, é com nós o problema. Você tem tomado essa decisão? Quantas mensagens você leu para tomar essa decisão? Quantas mensagens você leu? Você tem esse comportamento, irmão, irmã, estranho, um para com o outro, que você não lê na mensagem, e se lê, não crê. Porque se crê, faz o que a mensagem diz. Não tem motivo para você sofrer com algo, se a mensagem, a Bíblia diz que se você fizer tal coisa, ele muda o quadro, tem que ser mudado, não muda por causa de nós. Veja, um pequeno quadro ali, Deus abençoe o nosso lar. Eu olhei deitado ali, um grande rapaz negro, parecia ter cerca de 18 anos de idade, um rapaz grande e forte, de aparência saudável, estava com um cobertor na mão e fazia... E eu disse, o que há com ele? Eu vou dizer que não precisa ser profeta para dizer, você pode me chamar de falso se eu não honrar o que eu estou falando agora, que você gemeu essa semana literalmente. Teve horas que você disse, acho que eu não vou aguentar. Eu sei onde estou pisando, eu sei o que estou falando. Você sentiu dor literal, você pensou que não ia resistir, mas o Deus de Elias está aqui. Veja, ele deitado e fazendo e eu disse, o que há com ele? Ela disse, ele pensa que está num mar escuro, perdido, e continua dizendo que está perdido no mar e não consegue encontrar seu caminho. Ele pensa que está remando um barco, disse, ele está fazendo isso por 2 ou 3 dias, e disse, eu simplesmente não posso deixá-lo morrer assim. Disse, o Senhor pode orar por ele? Vamos nos pôr de pé? O Senhor pode orar por ele? Eu disse, sim, senhora. Eu comecei a falar sobre cura. Ela não estava interessada nisso. Veja bem, eu comecei a falar sobre cura, diz o profeta, ela não estava interessada nisso. Que fé desta mulher! 86% do ministério de Jesus foi cura divina, e não é o que nós devemos colocar em primeiro lugar, está em segundo plano, foi apenas uma isca. 86%. Cura divina.
somente para chamar a atenção para o povo vir para a palavra. Oh, eu comecei a falar sobre cura, ela não estava interessada nisso. Era tudo que ela só queria ouvi-lo dizer que ele estava salvo. Isso era tudo que ela estava interessada, que ele fosse salvo. E eu disse que ele está. Ele está. Ela se aproximou e segurou-o pela cabeça, puxou para trás e o beijou no rosto e disse: Deus abençoe o filhinho querido da mamãe. Eu ali de pé olhando para isso, eu pensei, sim, é isto. Não importa quanta desgraça ele tenha trazido para a família, quão distante esteja, não importa em que dificuldade esteja, ele ainda assim é o filhinho querido da mamãe. Eu pensei, a Bíblia diz, se uma mãe pode esquecer seu bebê de peito, mas eu não posso te esquecer, tu estás, quanto amor há. Vossos nomes estão gravados nas palmas da minha mão. Ela o beijou. Irmão Paulinho, nós temos uma companheira aqui. Nós cremos que vai com nós até o fim. Que sofre com nós. Mas o senhor é pai. Eu sou pai. Eu estou com uma mãe fraquinha. Mas primeiro ela quer saber se todos estão bem. Como estão eles? Eles estão bem? Como vocês estão? Eu quero orar por você. Você ora por mim. O seu pai, a sua mãe, esses vão estar contigo. Sobre qualquer circunstância. Já provaram isso? Já provou. Já provou. Vai estar mesmo. Minhas filhas podem ter certeza que eu vou estar. Mas quem diz que vai estar, eu não sei. Agora eu posso ter certeza, se Deus me der vida. E a Bíblia diz, pode um amante abandonar e ele não te abandona. Então não troque nada por ele. Nada. Deus em primeiro lugar. Ela o beijou. Nós nos ajoelhamos, eu me sentei ao pé da cama, eu pus minhas mãos sobre os pés dele. Eles estavam quentes e pegajosos. E eu disse, tia, a senhora pode orar primeiro? E meu amigo, eu soube que ela tinha conversado com ele antes. Oh, que oração ela fez a Deus. Então ela disse, o senhor pode orar? Eu disse, sim, senhora. E eu disse, Pai Celestial, agora eu quero que você coloque no seu coração alguém nesta hora. Enquanto eu oro aqui, você ora. E se você não tiver ninguém para orar, ore pelas minhas filhas. Ore pelos filhos dos irmãos. Ore pelos filhos do irmão Celso. Ore pelo filho do irmão Paulo. Ore pelo filho do irmão Auri. Ore pelos filhos. Ore pelos netos. Ore um pelo outro. Enquanto eu leio a oração do irmão Brana, eu disse, Pai Celestial, eu estou no mínimo 1 hora atrasado para o avião. Tu me disseste para vir aqui e simplesmente continuei vindo. E então eu não sei se aqui é onde tu me queiras ou não, mas aqui parei, Pai. Se tu me enviaste aqui para orar por este rapaz, e mais ou menos esta hora ele disse, ó mamãe, ela disse, o que filhinho querido da mamãe? Ela disse, está ficando claro, ele disse, está ficando claro o quarto, mãe. E cerca de 5 minutos ele estava sentado na cama. Eu creio que essa desgraça que está preparada para acontecer para você que está enfrentando uma situação, vai ser desfeita nesta hora.
Eu creio que esta armadilha, esta cilada, eu creio que todas as armas do inferno que tem preparado, talvez uma doença que pegou você e você nem sabe, nesta hora Deus está varrendo do seu corpo toda a doença. Aquele plano para te derrubar, aquele pacto para falar de você, para derrubar sua família, nesta hora que o Senhor desfaça isso. Em 5 minutos ele estava na cama. Eu saí correndo, fui para lá e pensei, bem, eu só posso pegar um táxi, está tudo bem. Esperar um dia ou quanto for, eu posso tomar outro avião, eu perdi mesmo. E no momento que eu entrava pelo portão, 2 horas e tanto atrasado, eu ouvi dizer a última chamada para o voo. Ele fez primeiro a vontade de Deus e tudo deu certo. No final não perdeu nem o voo. Deus o levou. Aleluia. O profeta diz o quê? A soberania de Deus está vendo. A oração da fé daquela pobre mulher negra, pequena, insignificante, manteve aquele avião sem levantar voo e o segurou ali. Ele é o mesmo Deus que pode parar e se virar para um mendigo cego junto aos muros de Jericó. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. É fé que faz isso. Ele quer que você creia nisto. E há cerca de 2 anos mais tarde, eu estava passando ali de trem, indo, voltando. E você sabe, de repente o profeta viu alguém dizer para ele, olá pastor Brana. Eu olhei em volta e eis que certo pequeno rapaz de boné vermelho, ali de pé de cabeça erguida, eu disse, olá filho. Comecei a voltar e disse, o senhor não me conhece? Conhece? Eu disse, não, eu não creio que conheça. Disse, sabe, um dia o senhor veio à minha casa e disse, minha mãe estava de pé ao lado de fora, o senhor deu uma palmadinha nas costas dela molhada. Eu disse, você não é aquele rapaz? Ele disse, sim, sou eu. Ele disse, sim, eu sou aquele rapaz. Eu não estou só curado, mas disse, eu fui salvo desde então. Também assim isso foi a sublime graça. Amém? Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Machado, Alcenir Vaz, Adriana Lemos, Felipe Martins, irmã Zilda Gomes, irmão João Carlos, pai do pastor Caio, Deus o abençoe. Irmão Ivo Alexandre, Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.